Sr. Presidente, boa tarde a todos. Cumprimento em nome parlamentar do PSD a Sra. Ministra da Presidência da Administração Administrativa, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Ministra. Em fevereiro de 2018, podia ler-se na imprensa nacional: Moody's dá cartão vermelho à eficiência da administração pública e à competitividade do mercado em Portugal. A agência de rating avisa que o ímpeto reformista em Portugal e noutros países afetados pela crise diminuiu recentemente. A administração pública e competitividade são os pontos fracos. Esta notícia transporta-nos para uma outra, datada de abril de 2018. No âmbito do programa Custa Quanto, que valorizamos, repito, que valorizamos, Sra. Ministra, em 138 diplomas com medidas aprovadas para empresas no último ano, verificaram-se aumentos com encargos administrativos para aquelas no montante de 30 milhões de euros e a redução de 18 milhões de euros. Portanto, um resultado negativo de 12 milhões de euros. Ou seja, mais 12 milhões de euros de encargos para as empresas. E eu digo, pelo menos, mais 12 milhões de euros. Isto porque, dos 138 diplomas, em 33 deles não foi possível fazer uma estimativa desses mesmos custos. A pergunta que fica é porquê e de que tipo de diplomas estamos a tratar que impossibilitaram fazer-se essa avaliação de um programa, Sr. Ministro, que eu repito, valorizamos. Um segundo assunto que gostaríamos de colocar prende-se com uma matéria que também já aqui abordámos em outras audições com a Sra. Ministra. Prende-se com aquilo que nos parece ser uma excessiva criação de grupos de trabalho. Nós ficamos com a sensação de que sempre que há um problema, o Governo invariavelmente cria um grupo de trabalho. Temos noção de que os grupos de trabalho, muitos deles produzem trabalho, ele é conhecido. Temos noção que muitos grupos de trabalho é em regime de voluntariado, é pro bono. Mas também temos consciência de que há muitos grupos de trabalho que nós não fazemos a mínima ideia de qual foi o trabalho que produziram, porque dele o desconhecemos, e até admitimos que alguns deles vá parar, o trabalho que tem sido produzido, vá parar à gaveta. Na última audição parlamentar, Sra. Ministra, se bem se recorda, coloquei-lhe a questão de saber quantos grupos de trabalho criou o Governo desde que tomou posse e quantos estão em funcionamento. A Sra. Ministra, nessa audição, não respondeu, o que é compreensível e justificável, porque não lhe era exigível, enfim, vir beneficiada desses dados estatísticos. Mas o PSD reformulou essa pergunta por escrito no dia 18 de janeiro do corrente ano. Voltámos a perguntar à Sra. Ministra quantos grupos de trabalho foram criados, quantos estavam em funcionamento. Não obtivemos, Sra. Ministra, qualquer resposta. Até ao presente momento, nem foi oferecida qualquer justificação para a ausência dessa resposta. 18 de janeiro do corrente ano. Por isso, ficam novamente as perguntas, Sra. Ministra, nesta audição. Quantos grupos de trabalho, quantas comissões, quantas equipas técnicas foram criadas pelo atual Governo desde a sua tomada de posse, quantas destas estruturas estão em funcionamento? Sra. Ministra, nós renovamos aquilo que já dissemos noutras alturas. Os cidadãos não fazem a mínima ideia de quantos existem, de quantos estão a funcionar, de quantos foram constituídos a cada momento, quanto custam e para que servem. E eu acho que o Parlamento tem direito e os portugueses têm direito a obter essa informação. E se o Governo não for capaz de oferecer esta resposta, perdoar-me-á, mas eu julgo que é legítimo, é ao Parlamento e ao PSD, da nossa parte, afirmar que, além das dificuldades naturais de governar um país, porque é sempre difícil governar um país, nós diríamos que o Governo tem também dificuldades em se governar a si próprio enquanto Governo, Sr. Ministro, se não for capaz de oferecer esta resposta. E para reforçar nesse nosso ponto de vista, eu gostaria de deixar 3 exemplos. Primeiro exemplo. A Lei 73/2013, 3 de setembro, vulgarmente conhecida pela Lei das Finanças Locais, prevê a existência de um Conselho de Coordenação Financeira que visa alcançar, como o nome indica, uma coordenação entre as finanças locais e as finanças do Estado. Este órgão deveria reunir pelo menos 2 vezes por ano, uma até 15 de março e a segunda vez até 15 de setembro, ou seja, antes da preparação do Programa de Estabilidade e Crescimento e antes da apresentação da Lei do Orçamento de Estado. Senhora Ministra, desde que o Governo, que Vossa Excelência integra, tomou posse, nunca reuniu. E sabe qual foi a resposta que o Governo ofereceu à pergunta do PSD? Nunca reuniu, nunca foi convocado, porque o Governo tinha intenções de alterar a Lei das Finanças Locais. Sr. Ministro, com toda a franqueza, o Sr. Ministro acha que é razoável um Governo invocar essa circunstância para o dispensar a ele próprio do cumprimento de uma lei? Segundo exemplo. Em 2015, o Governo, no âmbito do programa Aproximar a Educação, otorgou com 14 municípios projetos piloto para descentralização de competências na área da educação.
De modo a monitorizar a evolução destes projetos piloto em cada um dos municípios que aderiram ao mesmo, foram criadas as chamadas comissões de acompanhamento, que integravam elementos do município, dos agrupamentos de escolas e de outras entidades, e entre elas do próprio Estado, ou representantes do Ministério da Educação. Estas comissões deveriam reunir, pelo menos, e eu insisto do pelo menos, uma vez no final de cada trimestre. Isto para quê? Para avaliar a evolução do próprio projeto, elaborar relatórios e formular sugestões de melhoramento, por forma a se obter uma melhoria das metas de desempenho que os contratos de programa estabeleciam. Ora, Sr. Ministro, como o Ministério da Educação não indica aos seus representantes, como não diz qual dos 3 representantes é aquele que preside, não há presidente, não há convocatória. Isto na esmagadora maioria dos municípios onde há projetos piloto. E por isso, como não há convocatórias, formalmente não há avaliação, formalmente não há monitorização, formalmente não há contributos de espécie alguma. E a pergunta fica, Sr. Ministro, se acha defensável este comportamento por parte do Governo. E se acha ou não, a Sra. Ministra, que se o Governo cumprisse a sua obrigação, daqui poderia resultar mais valias para o projeto piloto em concreto de cada um dos municípios e mais valias para o processo de centralização, Sr. Ministra, que estamos a discutir no Parlamento há alguns meses e que é uma reforma necessária e defendida por todos. Eu julgo que a resposta teria de ser positiva. Terceiro exemplo. No âmbito da resolução do Conselho de Ministros, número 48/2015, de 15 de julho, foi criada na esfera do IRU, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, a Comissão Nacional de Habitação, também ela composta por representantes de diversas entidades públicas e privadas, para fazer uma avaliação e uma monitorização da aplicação prática das políticas públicas de habitação. Deveria reunir uma vez por ano. Pois bem, Sr. Ministro, o Governo tomou posse, nunca mais reuniu. Esta mesma comissão pressupunha uma subcomissão do arrendamento, e repare, com atribuições importantes, e devia reunir 2 vezes por ano e com atribuições importantes. Deveria acompanhar a evolução do mercado de arrendamento, que estamos hoje a discutir, a execução das operações de reabilitação urbana, nomeadamente da aplicação dos RERUs, que estamos a discutir, a delimitação das áreas de reabilitação urbana em prática no país, a evolução da dívida relativa aos contratos de crédito à habitação, uma matéria importante para os portugueses, a situação dos condomínios e, em especial, dos seus fundos de reserva, e, Sra. Ministra, nunca reuniu. Nunca reuniu. Por isso, a pergunta que aqui fica, e com isto termino, Sr. Presidente, é a mesma. Se a Sra. Ministra acha defensável este comportamento omissivo por parte do Governo. Muito obrigado.